Quem é o mais ciumento? O homem ou a mulher? Interessante que o ciúme ele tem uma função de proteger, né, um relacionamento a fim de manter a sua exclusividade. O conceito de traição para homem e para mulher é bem estrutural, né? Psicologicamente. Porque o homem ele trai, por exemplo, simplesmente seguindo a sua natureza biológica. Então, né, o relacionamento para o homem, a princípio, ele tem um caráter mais sexual. E para a mulher, né, o relacionamento ele tem um caráter muito mais sentimental. Então a mulher, quando ela chega num processo de chegar a trair o homem, é porque estão lhe faltando alguns fatores que o homem deveria lhe dar, né, e ela não recebe por isso. Mas isso muitas vezes ocorre até de modo inconsciente até. Algumas, né? Fazendo do modo bem tendencioso, mas outras são inconscientes. Por quê? É interessante que a mulher, quando ela entra no relacionamento, ela procura atenção, carinho, cumplicidade e segurança, né? Então a mulher, ela procura o homem de acordo com seu status social. Isso antropologicamente dizendo, né, que ela procura o homem desta maneira para que ele possa dar guarda, dar garantia e dar segurança à sua prole, né, à sua família, aos seus descendentes. Então, quando a mulher ela chega a atrair o homem é por um caráter muito mais sentimental, tem um jogo muito mais emocional envolvido. E o homem, para atrair a mulher, para ele tem um caráter muito mais sexual, né? Isso verificando, por exemplo, em questão da sua estrutura cerebral, né? Mas por que pela estrutura cerebral? Se verificarmos tanto antropologicamente, né, como inconscientemente, os homens eles se sentem traídos quando há uma traição sexual da mulher, né? Por quê? Porque o homem, né, por essa cultura dele ser o provedor, ele tem uma preocupação quando alguém tem uma característica dominante, quando aparece no campo dos relacionamentos. Quando ele aparece uma pessoa que tem uma posição mais alta, de mais proeminência, ele se sente fortemente ameaçado, né? E com isso ele sente uma certa preocupação e desconfiança e até mesmo ameaça, né? Porque sempre no relacionamento que está em jogo, né, é o sexo. Para o homem, primeiramente o sexo, né, em consequência a emoção. Para a mulher, primeiramente está em tocante a sensação e a emoção, depois o sexo, né? Então o homem ele se sente muito mais ameaçado. Mas por quê? Porque a mulher, quando ela está interessada no homem, ela avalia muito o estado social do homem, né? Não tem como não dizer que não, mas a maioria das vezes, 99% é. E essa característica é preponderante na mulher. A mulher ela sempre vai procurar alguém que lhe dê conforto, que lhe dê estabilidade e que lhe dê segurança, né? E para ela, a escolha do parceiro ela sempre será a base concorrência, da concorrência sexual, né? Porque ela está verificando aquilo que vai lhe prover mais, não só os meios sentimentais e emocionais, mas os meios, né, de subsistência no meio da sociedade. Então, a mulher ela tem muito mais sensibilidade à infidelidade sentimental do seu companheiro, enquanto os homens são mais ciumentos quando há uma traição sexual. Então, o homem, por exemplo, quando ele se sente totalmente ameaçado, é pela posição social de outro homem. E a mulher, quando se sente ameaçada, é porque ela se sente inibida pela beleza da outra pessoa, né? É uma preocupação muito mais estética e uma preocupação muito mais física, né? Então, por isso que a mulher ela tem mesmo essa característica
de ser insegura, que é preponderante a sua natureza e a sua biologia, antropologicamente falando, né? Isso também muitas vezes acontece com base na evolução, tanto o homem agir desse jeito no tocante à traição quanto a mulher. Por quê? Porque de acordo com essa perspectiva, né, a mulher ela tem uma característica muito mais reprodutora, né, que é totalmente diferente do homem e que faz com que elas, né, se comportem da mesma forma quanto ao ciúmes, né? Então a mulher ela sente enciumada quando ela vê o seu campo de conforto sendo ameaçado. Então ela tem uma ela age do modo totalmente inconsciente de querer dominar o desejo do homem para que o desejo do homem seja somente para ela, né? Mas visto que, por exemplo, que a palavra cônjuge é aquele que divide o mesmo jugo, né? Que ambos carreguem o mesmo peso, mas na maioria das vezes a vida não segue a etimologia, né? No caso do homem, né, por exemplo, em questão ao ciúme, o homem nunca vai ter a certeza absoluta acerca da paternidade da sua prole, né? Também no caso de por ter assumido responsabilidades importantes no curso do processo evolutivo, porque vemos que o relacionamento como conhecemos hoje, né, comparado ao homem, né, do período paleolítico, é muito diferente, porque nós temos uma característica muito mais romanceada, né, e sentimental dos relacionamentos. Não digo isso falando se isso é bom ou não, mas apenas um processo histórico, né? Então, por exemplo, o homem ele pode sustentar sem saber, né, quem é o seu filho, né? Não sabendo da sua prole, porque ele vai ter uma característica, por exemplo, de vínculo com a criança, fazendo com que a mulher se afere mais a ele. Então, o homem ele é incapaz de perdoar uma infidelidade sexual. A mulher ela tem essa capacidade de perdoar porque a mulher tem um vínculo muito mais afetivo e emocional com o homem. O homem já não tem essa característica de perdoar uma infidelidade sexual, porque para o homem o sexo também está vinculado a emoções. Por mais que o homem ele não aceite isso, mas para que haja até mesmo uma interação sexual, há uma sensação, há um sentimento envolto até mesmo para que isso aconteça, né? Então, por exemplo, que entre as mulheres, né, até que o contexto emocional dos ciúmes é muito mais diferente. Porque em questão à traição, o receio da mulher quando há, né, esse processo de separação, por exemplo, do ser amado e ela se sente ameaçada até por outra mulher, o perigo para ela é ter que dividir os recursos do companheiro com uma segunda companheira, né? E isso é muito mais ameaçador, né? Ainda que ela ainda que o homem o deixe para ficar com a outra. Então, como os homens é capaz de ter relacionamentos sexuais com mulheres mediante um investimento mínimo de todos os níveis, né, emocionais, vamos dizer assim, a evidência de uma relação emocional entre o homem e uma mulher é um indício, né, um pequeno indício confiável, né? Então o homem ele sente uma ameaça, vamos dizer assim, potencial, né, no tocante à perda da parceira, né? Por quê? Porque o homem, quando ele não provê de acordo com a perspectiva da mulher, ele tem a sensação, ele tem a desconfiança que irá ser traído. E o homem, quando não supre a carência emocional da mulher, ela tem a desconfiança e tem o medo também de ser traída. Então, o jogo dos relacionamentos praticamente é a guerra do sexo, né? Então, portanto, antropologicamente, as mulheres são mais ciumentas do que o marido, né? Por quê? Porque para eles a relação, por exemplo, entre marido e mulher, entre namorado ou namorada, né, tem uma fidelidade sentimental. Então, muitas vezes, a mulher ela tem essa sensação de modo totalmente inconsciente, né? Muitas vezes isso acontece
de acordo mesmo até com a sua biologia e algo que age totalmente contra, por exemplo, a sua capacidade intelectiva, porque o cérebro da mulher foi reconfigurado, né, a ter esse tipo de atitude, né, também quanto o cérebro do homem, né? Então cada um vai interpretar a relação de acordo, né, com seus parâmetros mentais, né, que o próprio cérebro estimula e faz com que o indivíduo experiencie, né, essas experiências que são tão divergentes e complexas.